noite, gente. Boa noite, nós estamos felizes de estar aqui. Boa noite aos internautas também. É uma alegria para nós. Nós passamos uma semana fora. Eu e Marta fomos na sexta-feira. Tivemos um tempo muito precioso em Marília. Uma semana de imersão, estudando, aprendendo, estudando a palavra, aprendendo sobre célula, sobre discipulado 1 a 1. E foi um tempo precioso demais. Sexta-feira, nós chegamos em Marília. Marta foi fazer um retiro no final de semana com aquela igreja e eu estive ministrando no sábado e no domingo. Foram 4 mensagens e Deus abençoou demais aquele tempo. Na segunda, a equipe chegou e passamos a semana juntos. Ritmo muito forte, aquela imersão. Nós estávamos ainda próximo a Marília, 30 quilômetros de Marília. Então, todos os dias nós chegávamos em Marília, nesse lugar, para dormir já perto de meia-noite. Íamos dormir quase 1 da manhã todas as noites. E 6 horas a gente tinha que estar em pé para poder voltar e passar o dia inteiro em Marília, ali, manhã, tarde e noite, naquela imersão. Mas valeu muito a pena. Deus falou muito ao nosso coração. Operou sobre nossas vidas. Foi incrível como o Espírito Santo de Deus realmente trabalhou na nossa vida nesses dias ali. Não é? Certamente que isso vai respingar na nossa igreja, na sua vida, na nossa história aqui como povo de Deus. Eu queria também dizer que estamos felizes por tudo aquilo que aconteceu por aqui. Semana passada o pastor André falou, nós estamos trazendo à igreja nesse mês mensagens voltadas para a área financeira, para a vida financeira, administração financeira. E a semana passada o pastor André falou sobre a fórmula da provisão de Deus na vida da gente, não é? Que é ouvir mais obedecer é igual a... Vocês estavam aqui ou não? Igual ao quê? A sustento, a provisão de Deus, não é? No domingo anterior a gente ministrou sobre essa visão de multiplicação, quando nós então entregamos a semente, que ela deve ser semeada e não comida. Não é que toda vez que a gente faz isso, a semente sai de nós, mas ela não sai da nossa vida. E Deus sempre vai nos dar em abundância. Essa canção que cantamos agora fala sobre isso. E eu quero convidar você hoje a estudar comigo lá em Atos capítulo 4. Vai comigo para Atos capítulo 4. E nós vamos estudar sobre esta obra linda de Deus e esta igreja que nasce através do Espírito Santo, ali em Atos capítulo 4. E nós vamos perceber essa vida generosa desta igreja. Então a nossa série tem tido esse tema, dar é melhor do que receber, não é? E nós estamos então desafiados a olhar para a igreja primitiva e ver esse movimento de generosidade na igreja primitiva. Obrigado, querido, muito obrigado. Então Deus tem sido muito bom conosco e nós queremos bendizer ao Senhor por aquilo que Deus tem feito no nosso coração. Atos 4, eu queria convidar você a ler comigo versículos 32 em diante. Vamos ler até o finalzinho do capítulo 4 e vamos entrar no capítulo 5 e ler até o versículo 11. Estão comigo, queridos? Vamos lá? Da multidão dos que creram era um só, o coração e a alma. Então essa música que você ouviu agora é baseada nesse texto. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam, aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, ou filho da consolação, a melhor tradução, era levita natural de Chipre. Como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro:
Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porém, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diz-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. Feche os seus olhos, deixe a sua Bíblia aberta, por favor. Vamos orar ao Senhor. Amado, feche os teus olhos. Eu quero orar com você essa noite. Se você quer uma palavra da parte do Senhor essa noite para você, eu não tenho nada para dizer a você, mas o Espírito Santo quer falar conosco essa noite. E se você deseja dar liberdade para Deus operar essa noite na sua vida, querido, falar com você, levar para uma nova dimensão no que diz respeito a essa vida, a administração financeira, eu queria que você orasse comigo desta maneira: Senhor Jesus, eu abro o meu coração, Deus, para que a tua palavra e o teu Espírito tenham liberdade esta noite, para realizar no meu coração uma obra do Senhor, libertando-me de toda escravidão, de toda prisão espiritual que eu possa estar vivendo nessa área financeira. Deus, opera com teu Espírito sobre a minha vida, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? É lindo olhar para a história da igreja, o nascimento da igreja, ver como o Espírito Santo começa a operar na igreja. É importante olharmos para o livro de Atos, que é o livro onde Deus começa a manifestar, não é, de uma maneira sobrenatural sobre o seu corpo, e começa a estabelecer a sua igreja. E queridos, nós vamos perceber Deus se movimentando logo ali no capítulo 1 de Atos, mandando que os seus discípulos se reúnam em Jerusalém e ali aguardem a operação, a manifestação do Espírito Santo, que até então se manifestava e ia embora, mas agora ele vem para viver, ele vem para habitar a vida do discípulo de Jesus. Então o texto começa falando, querido, que da multidão dos que creram, havia um só coração e uma só alma. Então, amados, a palavra vai declarar claramente que todos aqueles que creem receberam o quê? O Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? Então, amados, quando nós que cremos em Jesus e somos a igreja do Senhor Jesus, e estamos vivendo nesse tempo, nós precisamos olhar para o nascimento da igreja e perceber a identidade desta igreja, porque uma das características mais bonitas daquela igreja ali, primitiva, era o coração generoso, era a generosidade, amados. Eu queria olhar com você para esse livro de Atos e perceber esse grande movimento, porque o Espírito Santo vem sobre a igreja, libera poder, porque presença de Deus na nossa vida é poder de Deus habitando em nós, e o Espírito começa então a agir. Atos dos Apóstolos é nada mais, nada menos esse livro do que Atos do Espírito Santo através da vida dos apóstolos. Nós vamos identificar aqui, logo no primeiro capítulo, essa promessa de Deus. Capítulo 2, o Espírito vem sobre os discípulos reunidos em Jerusalém. Há uma linda manifestação espiritual, e logo depois Pedro começa a fazer um grande discurso, e o final desse discurso atrai multidão de pessoas, e mais de 3.000 pessoas se rendem a Jesus Cristo ali, no início daquela igreja primitiva. Logo depois nós vamos ver uma narrativa no capítulo 5,
No capítulo 3, do coxo à porta do templo chamado Formosa, também recebendo de Deus cura através de Pedro e João. E de novo um discurso, uma proclamação de Pedro, explicando que aquela obra, ela era uma obra do Espírito Santo. E a Bíblia diz que se converte mais uma multidão de pessoas. Agora eles já não são mais 3.000, mas 5.000 pessoas que agora começam a seguir Jesus. Mas o que nós vamos ver aqui no capítulo 4, querido, é esta operação do Espírito Santo no meio da igreja, gerando no coração da igreja uma igreja generosa. Por isso o tema nosso nessa noite aqui é exatamente esse: quais são as características de uma igreja generosa? Quais são as características de um povo de Deus, você e eu, que possuímos fé em Jesus e que devem estar evidentes na nossa vida pela ação e operação do Espírito Santo? Então esse texto nos traz uma inspiração através daquela igreja primitiva. Eu queria começar dizendo para você, eu quero tentar abrir aqui 5 características nessa noite para você. A primeira delas encontra-se lá no versículo 32, porque o texto diz assim: da multidão dos que creram, era um só o coração e a alma. A primeira característica desta igreja generosa é que a unidade da fé em Jesus produz um só coração e uma só alma. O texto diz, da multidão dos que creram, ou seja, havia uma multidão ali, mas nem todos criam em Jesus, nem todos haviam colocado a sua fé em Cristo Jesus, mas aqueles que haviam depositado a sua fé em Jesus, a Bíblia diz que eles possuíam o mesmo coração e a mesma alma. E aí, amados, aqui o que a gente vai aprender é que uma só fé, quando nós como igreja colocamos a nossa fé na pessoa de Cristo Jesus, quando o Espírito Santo habita em nossa vida, queridos, nós vamos ter um só coração como igreja e uma só alma. Amém, igreja? Deixa eu dizer uma coisa para você. O Espírito Santo não divide a sua igreja, o Espírito Santo une a igreja. Amém, queridos? Então deixa eu dizer uma coisa importante para você. Quando uma igreja, ela se move, ela anda, e agora coloca o seu nome aí, porque eu estou falando igreja. Quantos aqui creem em Jesus como Senhor e Salvador? Quantos são igreja de Jesus aqui? Nós aqui. Se nós somos igreja de Jesus, Deus vai estabelecer pelo Espírito Santo dele aqui um só coração e uma só alma. Agora, que coração é esse, querido? Porque quando nós nos conectamos com Cristo Jesus, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, que era o que acontecia com aquela igreja primitiva, e não com uma religião, não conectados com uma religião, mas com o Espírito Santo, o resultado desta igreja é uma igreja unida em amor e em propósito de vida. Comunidade é uma unidade ou unidade. Era Deus manifestando naquela igreja e chamando-nos como igreja de Jesus para vivermos nesta comum unidade de amor, querido, e propósito de vida. Amor para com Deus, amor para com o próximo, e aqui no contexto que vamos estudar hoje aqui, amor para com os necessitados, a alma cheia de compaixão. O amor para com Deus resulta em compaixão pelo perdido e compaixão pelo necessitado. Alma cheia de compaixão é alma cheia de generosidade, amados. Essa tem sido a nossa oração aqui. Que não seja pelo apelo humano, que não seja pela articulação dos bons argumentos, queridos, que você se torne uma pessoa liberal. Deixa eu colocar para você uma coisa muito séria. Quando nós começamos a orar sobre essa série de mensagens e pedir a Deus uma direção para falar, e Deus nos conduziu para esta série de mensagens sobre princípios financeiros, sobre vida generosa, eu quero deixar bem claro uma coisa para você aqui. O que estava no nosso coração, o que está no nosso coração aqui, não é aumentar o número de pessoas dizimistas, fiéis a Deus, nos seus dízimos e suas ofertas. Não é isso, querido. Mas é levar você a uma experiência de libertação espiritual no que diz respeito ao dinheiro. Porque, queridos, o número de cristãos, de servos e servas do Senhor Jesus, que hoje são escravas do Deus Mamon, é enorme.
A quantidade de casamentos que estão sendo destruídos porque o amor ao dinheiro está presente na família, seja no coração da esposa, seja no coração do marido, é tremendo. Isso tem feito com que muitas famílias estejam sendo destruídas hoje. Famílias cristãs, famílias que dizem amar a Deus, por causa do que? Da presença do amor ao Deus do dinheiro, a Deus Mamon. Então, amados, a nossa oração, sabe qual tem sido? Que o Espírito Santo possa gerar libertação na sua vida desse Deus Mamon. Que você possa ser liberto em nome de Jesus. Naturalmente que, consequentemente, a sua fidelidade a Deus, os seus dias, suas ofertas, vai trazer crescimento. Nós vamos poder abençoar muito mais pessoas, sem dúvida, sem dúvida. Mas, amado, o que nos motiva aqui a ministrar sobre isso é que você, em nome de Jesus, você seja liberto dessa escravidão. Amados, não é pelo o apelo humano, a articulação de bons argumentos, mas só uma fé em Jesus que pode nos libertar das cadeias do amor ao dinheiro e nos tornar pessoas, discípulos generosos, cheios de amor e de compaixão, como a igreja primitiva. Então, amados, a primeira característica desta igreja generosa é a unidade da fé em Jesus, produzindo um só coração de amor a Deus e amor aos necessitados, e uma só alma, uma alma generosa. Olha o versículo que interessante, quando fala, o versículo 32 diz assim: da multidão dos que creram, era um só coração e só uma alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Ou seja, a manifestação visível dessa fé em Jesus era a unidade de coração e alma no que diz respeito a repartir aquilo que eles possuíam. Segundo princípio. Interessante porque o texto vai dizer, versículo 32, o texto que lemos diz que eles possuíam coisas, mas eles não consideravam exclusivas suas, mas tudo lhes era comum. E lá no versículo 34 diz assim, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, colocavam aos pés dos apóstolos e eles distribuíam a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. Aqui está o segundo princípio. O segundo princípio de uma igreja generosa, de um coração generoso, sabe qual é? É que ele possui bens sem corromper o coração. Você observou no texto? Que o texto diz que aquela igreja possuía bens. Eles tinham carros, ou melhor, eles tinham casas, eles tinham terrenos, eles tinham bens materiais. Mas a Bíblia vai dizer que estes homens, que embora tivessem posses, as posses deles não os possuía. Não os possuía. E aqui é uma grande lição e nós temos que crescer sobre isso. Você sabe para que Deus nos enriquece? Quantos aqui são ricos para a glória de Deus? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Glória a Deus. Você sabia que pela ONU 6% da população mundial possui um carro e está incluído entre os ricos? Você está dentro disso? Levanta a sua mão. Então diz assim: eu sou rico. Agora você sabe para que Deus nos enriquece? Sabe para que Deus nos enriquece? Vai comigo para Timóteo. Vamos juntos lá em Timóteo. Primeira carta de Timóteo, capítulo 6. Eu queria ler com você e observar aquilo que Paulo, escrevendo a Timóteo, vai ministrar àqueles que querem ser ricos e aos que são ricos. Então, há uma palavra de Deus para nós aqui. 1 Timóteo capítulo 4, capítulo 6, versículos de 6 a 12, em primeiro lugar. Vamos lá, olha só o que ele diz. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Olha só, você quer descobrir como você ter lucro? Qual é a fonte de lucro? O que o texto está dizendo aí trabalhe até de madrugada, trabalhe 12 horas, 15 horas, é isso que está dando lucro para você? Olha o que ele diz. Ele vai dizer claramente: grande fonte de lucro é a piedade, ou seja, o amor, o temor a Deus, um coração rendido ao Senhor, e o contentamento. Sabe o que é contentamento? Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz assim: aprendi a estar o quê?
contente. O texto que nós sempre lembramos ali é Filipenses 4:8, que diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é só que o versículo anterior diz assim, ó: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Aprendi a ter fartura, aprendi a ter necessidade, a passar necessidade, não é? A ter muito, a ter pouco. Amados, ele está dizendo que o contentamento é um aprendizado. Eu aprendi a estar contente, porque, queridos, na maioria das vezes nós não estamos contentes, certo ou não? Quantos estão contentes aqui com a sua vida financeira? Quantos estão contentes com o que Deus tem lhe dado? Deixa eu falar uma coisa para você. A maioria das crises hoje de depressão não tem a ver com o que Deus tem dado ou não. Tem a ver com o que você quer e você não conquistou ainda. Sabe o que chama isso? Descontentamento. Você então precisa checar se você está descontente ou não. Quase sempre nós estamos reclamando e murmurando. Vamos ver nesse texto qual é o princípio do contentamento. Porque o versículo 6 diz, olha, de fato grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para esse mundo. Versículo 7, você já viu um bebê saindo da barriga da mamãe lá e trazendo as coisas junto para o mundo? Eu não larga isso não. Você não viu, você não vai ver. Nós não trouxemos nada para esse mundo, e você não vai levar nada. Fora os faraós, né, que manda botar as coisas deles dentro, até o cachorro vai junto. Por amor de Deus, nós não vamos levar nada. E aí ele vai dizer o seguinte: porque nós não trouxemos nada para esse mundo, nem vamos levar coisa alguma dele. Versículo 8, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Quanto tem aqui o que comer, beber e vestir? Talvez você tenha mais do que isso, muito mais ainda, é ou não é? Temos sido abundantes aqui, somos ricos para a glória de Deus, meu amado. E o conselho de Deus é: esteja contente se você tem isso. E o texto continua. E ele vai dizer agora uma palavra de alerta. Ó, mas vocês que não estão contentes porque querem ficar ricos, caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas. A palavra concupiscência é em muitos desejos desenfreados. Ou seja, na ambição, na ganância por ter mais, por ficar rico, nessa perspectiva de mais posse, ajunta mais. Muitos têm perdido a fé. Muitos têm se desviado. Muitos têm se afastado do Senhor. É o que ele está dizendo assim: caindo em ciladas, em tentações, sendo movido por um desejo desenfreado por possuir, meu amado. E ele vai dizer: os quais têm afogado os homens na ruína e na perdição. Que o Espírito Santo fale com você essa noite, meu amado. Porque muitos de nós não somos generosos, porque a nossa ganância não nos permite repartir. Mas amados, olha o que o texto continua dizendo: tu porém, ó homem de Deus. Quantos aqui são homens e mulheres de Deus? É para nós. Foge destas coisas, foge dessa ganância, foge disso, meu querido. Ele vai dizer no versículo 10, porque o amor ao dinheiro, não é o dinheiro que é o problema está no coração do homem, do ser humano. Quando nós amamos o dinheiro, não é? E ele vai dizer, é a raiz de todos os males, querido. Veja bem, queridos, presta atenção. Você tem visto quantas famílias têm se destruído por causa do dinheiro? Você tem visto quantas empresas têm se quebrado por causa do dinheiro, do amor ao dinheiro, do amor ao dinheiro? Porque a Bíblia está dizendo aqui que é a raiz de quê? De alguns males. De todos os males, de todos os males. No meio daquela confusão, tem amor a dinheiro. E ele vai dizer, cara, foge dessas coisas no versículo 11. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Agora olha aqui no versículo 12.
Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. Ao invés de você querer tomar posse de dinheiro, tomar posse disso ou daquilo, ele está dizendo, meu querido, toma posse daquilo que interessa, do maior tesouro que é a vida eterna que Deus te deu. E ele continua falando, para a qual também foste chamados e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Agora vamos para lá, para 17. Porque aí vem uma exortação aos ricos do presente século. Ele chama assim, que vocês não sejam orgulhosos. Então nós somos ricos aqui em nome de Jesus. E ele diz, não sejam ricos. Não coloquem, não depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Presta atenção. Você já viu pessoas que ficam em desespero quando elas começam a olhar a conta e dizem, meu Deus, acabou toda a minha reserva, eu não tenho mais dinheiro, eu não tenho mais, eu estou desesperado, agora se tiver isso, se tiver uma enfermidade, se acontecer isso. E o cara entra no desespero porque ele não tem reserva mais financeira. Deixa eu dizer uma coisa para você. Presta atenção. Deus está dizendo para você não colocar a sua esperança na ilusão, na fragilidade das riquezas. Onde é que está a sua esperança? Aonde, amado? Em Deus. É verdade isso, checa o seu coração, querido. Checa aí o seu coração. Ou você anda em desespero porque você não tem mais lá a sua reservinha. Agora eu não sou contra a reserva, né? Guinta me conhece aqui. Não, há outro princípio na Bíblia, quando você vai lá para Provérbios, você vai ver lá quando Deus vai ter com a formiga o preguiçoso, acomodado. E ele vai dizer, porque a formiga, ela é sábia. No verão ela produz, ela vai lá e ela vai guardando, e no inverno então ela pode ser suprida. Então não é pecado prover, não é pecado ter uma reserva financeira. Meu querido, a propósito é sábio. A propósito é responsável isso. Agora, meu amado, o problema é quando você tem reserva e confia que é dela que vem o seu socorro. O problema é quando você faz reserva porque você tem medo de viver sem dinheiro. Como se fosse o dinheiro que fosse salvar você. Não, esse é o problema. É o coração. Agora é sábio. Se você pode ter uma reserva, tenha uma reserva, porque no inverno ela vai servir você. Amém, querido? Amém? Mas para aqueles que estão aqui e que nunca puderam fazer uma reserva, sabe que quando você passou pelo inverno, o Senhor Jesus esteve lá com você. Amém? É assim, meu amado. Então o princípio desta igreja aqui, a característica desta igreja é que ela possuía bens, mas os bens não o possuíam. Ou seja, você, meu amado, não pode deixar que o dinheiro corrompa o seu coração e você passe a depositar a sua esperança no dinheiro. Aí ele vem no versículo 18 e diz o seguinte: então, querido, pratique o bem, seja rico em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que vocês acumulem para si tesouros com sólido fundamento para o futuro, ou seja, para a eternidade, a fim de se apoderarem da verdadeira vida, a vida eterna. E ele está dizendo, meu querido, não acumula na terra. Aqui na terra você vai repartir. Aqui na terra eu vou te dar e você vai ser generoso. Aqui na terra você vai abençoar. E à medida que você faz isso, você está acumulando tesouro no céu. Você crê nisso ou não? Deixa eu ler para você. Hoje de manhã um discípulo amado aqui me trouxe a lembrança desse livro, Dinheiro, Sexo e Poder. E me lembrou, me trouxe aqui marcado algumas coisas que eu quero ler. Olha só. Quando a gente fala sobre possuir bem, sem que o bem me possua, sem que ele corrompa o meu coração. Deixa eu ler aqui um dos passos que ele escreve. Ele diz, o 6º passo da libertação financeira aqui, querido, é você destronar o dinheiro da sua vida por meio de uma atitude interna e de ações externas. Precisamos profanar a natureza sacra que ele adquiriu no nosso coração. O dinheiro ocupa uma posição muito elevada em nossa lista de valores. Conforme observou Thomas Merton, ele diz o seguinte: a verdadeira lei de nossos dias é a da riqueza e do poder material. Para os cristãos, essa atitude de atribuir elevada prioridade ao dinheiro não é apenas uma desventura, mas é uma idolatria. Para nos manter fiéis a Cristo, nós precisamos encontrar formas de bradar um não
ao Deus do dinheiro. Precisamos destroná-lo. E uma das melhores maneiras de fazê-lo é demonstrar desrespeito pelo dinheiro. Quando colocamos debaixo dos nossos pés, removemos o seu poder. Por isso, querido, pise-o, grite com ele, ria dele, coloque no fim da sua elevada escala de valores, certamente bem abaixo da amizade e das boas companhias, e dedique-se ao ato mais profano de todos, o de doá-lo. As potestades que dão vida ao dinheiro não podem tolerar esse ato, o mais antinatural de todos. O dinheiro existe para ser ganho, negociado, manipulado, mas não para ser doado. É exatamente por isso que dar tem tanta capacidade de aniquilar as potestades do dinheiro na nossa vida. Amém, igreja? Essa igreja primitiva vivia assim. Tinha posses, riquezas, mas não eram possuídos por elas. E a única maneira de você não ser possuído, não se corromper no seu coração pelo dinheiro, querido, é a generosidade em dar e a prontidão em repartir. O que lemos no versículo 18. Sejam ricos, generosos em dar e prontos a repartir. Amém, igreja? Você quer viver essa dimensão? Quer viver isso? Dar, repartir. Terceiro princípio. Olha que lindo. Voltando a Atos capítulo 4. Versículo 33 diz assim: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Ou seja, querido, o testemunho sobre Jesus, a proclamação, é revestido de poder e graça. E essa graça, presta atenção, liberada pela proclamação, quando você anuncia Jesus, quando você proclama Jesus, a graça liberada tem que se transformar em ação de repartir com os necessitados. É isso que está acontecendo ali. Quando ele diz assim, olha, havia grande poder na proclamação do testemunho da ressurreição de Jesus, e em todos aqueles apóstolos havia abundante graça. Aí ele diz, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-os, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, que distribuía àqueles que tinham necessidade. O que está acontecendo aqui? É que quando nós olhamos para a vida dos apóstolos, nós vamos perceber, queridos, que a graça derramada sobre eles e a proclamação de Jesus o Cristo não estava separada da graça de repartir, de transferir essa graça de maneira prática, repartindo com os necessitados. Ou seja, o princípio é que a graça liberada pela proclamação se transforma em ação de repartir com os necessitados. Não para na aceitação só da pessoa. Imagina você lá quantos estão aqui em célula, em pequeno grupo? Deixa eu ver aqui. Olha aí, muita gente. Imagina você na célula, no pequeno grupo, e chega alguém ali, conhecendo a Cristo, vocês proclamam Jesus, Jesus é recebido naquela vida, aquela pessoa começa a estar em comunidade com você, e essa pessoa tem necessidades. Ok? Porque o texto de Atos está falando que supria de acordo com a necessidade. E aí, amados, esse pequeno grupo, essa célula, fala do amor de Deus, libera Jesus pela proclamação da palavra, mas quando a pessoa tem necessidade, ela encolhe os bolsos. Você consegue ver amor nisso? Sim ou não? Você consegue ver a graça de Jesus nisso ou não? Claro que não, amado. Porque a graça liberada, ela não pode ser só proclamação, ela precisa ser prática na vida das pessoas. Nós estamos falando de justiça, querido. E Deus é a nossa justiça. E quando nós estamos conectados com o Espírito, a justiça de Deus se manifesta no meio da comunidade espiritual. E em todos eles, versículo 36 e 37, havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. E aí, nós chegamos a Barnabé. Olha comigo, porque aparece um cara chamado Barnabé no versículo 36, José. Os apóstolos chamavam pelo sobrenome Barnabé, quer dizer filho da consolação. Ele era levita, natural de Chipre. E o texto diz que ele tinha um campo, e ele vende esse campo, e então esse homem entrega liberalmente o preço daquele campo à igreja, aos apóstolos, que então recebem aquele valor para repartir com os necessitados.
E ele está dizendo e mostrando Barnabé como este homem que está vivendo esta graça e transformada, essa graça sendo transformada em liberalidade, em generosidade na direção dos necessitados. Aí vamos para o quarto princípio. Porque olha só o quarto princípio. Uma igreja generosa, ela não tem espaço nela para uma oferta hipócrita dissimulada de generosidade. Algum dia, você e o Espírito agora, você e o Espírito, você já deu alguma oferta dissimulada de generosidade? Ou porque você queria que alguém te elogiasse, ou porque você queria causar uma boa impressão? Sabe o que está acontecendo aqui? Presta atenção. O mover do Espírito era tão lindo naquela igreja, que aquele povo, eles repartiam com os que não tinham aquilo que eles possuíam. E quando Barnabé entrega aquele campo, certamente a Bíblia diz ali que muitos estavam repartindo, mas pega Barnabé e puxa Barnabé e coloca como exemplo. A comunidade está vendo o mover de Deus, a comunidade está percebendo o Espírito Santo gerando compaixão, misericórdia, liberalidade. Mas no meio daquela comunidade espiritual ali estava Ananias e Safira, que veem aquele ato de Barnabé, e aí eles vão e vendem a sua propriedade, e ao venderem a propriedade, queridos, eles fazem um acordo, do tipo, olha, nós vendemos por 80, mas vamos dizer que vendemos por 60, a gente dá 60 e embolsa 20. Agora é tão ridículo, porque quando eles chegam e primeiro chega o marido, Ananias, e quando ele chega para ofertar, o Espírito Santo revela para Pedro. E Pedro então pergunta para ele, por quanto tinham vendido aquilo, e ele fala. E Pedro diz exatamente assim, por que mentistes ao Espírito Santo? E aí, amados, a Bíblia vai mostrar claramente que aquele homem recebe a disciplina e a correção imediata. E o Espírito então pesa sobre aquele homem Ananias a sua mão e ele morre ali. Os caras tiram ele, sepultam. Daqui 3 horas chega a Safira na igreja lá. Oi, gente. Aí Pedro chama. Safira, como é que foi o lance da venda da casa lá? Vocês venderam, portanto, foi exatamente, foi esse o preço que nós vendemos. Porque mentistes ao Espírito? Porque fizeram acordo entre o Espírito, entre vocês. E aí ele vai e diz o seguinte, olha, os homens que levaram teu marido, estão aqui, ó, acabaram de voltar de lá, sepultaram. Agora vão te levar junto. Puf, a mulher cai e morre. Não pede para eu explicar para você por que Deus fez assim. Um dia você pergunta para ele. Mas eu tenho uma certa compreensão de que quando a Bíblia fala de que o único pecado para a morte é o pecado da blasfêmia do Espírito Santo, é porque para mim havia uma manifestação do Espírito Santo no meio daquela igreja, e aqueles 2 amados e queridos recusaram, rejeitaram, negaram, quiseram enganar ao Espírito de Deus, rejeitaram a manifestação do Espírito. E Deus decidiu, A maior perda de Ananias e Safira, sabe qual foi? Foi perder a bênção da comunhão com o Espírito. Amém? A quebra da comunhão contra o Espírito, com o Espírito Santo. E amados, é tão triste a história. Agora, queridos, o que a gente vai ver nesta igreja primitiva, sabe qual é? É que no meio da igreja do Senhor Jesus, onde o Espírito Santo está operando, não tem espaço para oferta hipócrita dissimulada de generosidade. Ou seja, Deus vai sondar a motivação e não o valor da oferta. Certo? Deus vai olhar para o coração. A questão para Deus é se a oferta ela é motivada pela compaixão ou pela vaidade, pelo desejo de repartir de fato ou pelo desejo de aparecer,
pelo amor genuíno ou pelo orgulho. E o diabo, meu amado, é quem incita o coração de pessoas para oferecer uma oferta como se fosse generosidade, quando na verdade é outra coisa. Foi o que aconteceu com Ananias e Safira. E o Espírito, deixa eu dizer assim, ele reprova, ele condena. Eu não sei como ele vai fazer isso hoje, mas certamente, ouça, consequências vêm sobre a vida e sobre o nosso coração. Quinto lugar e último. Quando aqueles dois morrem, queridos, e são afastados da comunidade espiritual, essa igreja generosa, ela é tomada por um temor tremendo. E aqui está no capítulo 5, versículo 3, nós vamos observar, versículo 3 e 9, diz assim: então disse Pedro a Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? E aí ele vai e pergunta, não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. E queridos, é incrível como Deus vai ministrar forte sobre ele. Versículo 9 diz, tornou-lhe Pedro, por que entrastes em acordo, falando com a Safira agora, para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. Ouça aqui o quinto princípio. Uma igreja generosa cresce em temor a Deus pela disciplina do Espírito Santo, o único capaz de sondar o coração dos avarentos e dos generosos e aceitar ou rejeitar a sua oferta. Então qual é o princípio que está aqui, querido? O princípio é que a sua oferta e o seu dízimo, eles não são dados à igreja ou a pastor ou a líder. Meu amado, quando você está entregando o seu dízimo, quando você está entregando a sua oferta, você está entregando ao Espírito Santo de Deus. Mas onde é que está isso no texto? Quando a gente vai ver a repreensão de Pedro, Ananias e Safira, qual é a pergunta que ele faz? Por que mentistes a quem? Ao Espírito. Não foi ao pastor. Não foi à liderança. É ao Espírito que você está entregando e devolvendo. A propósito, amado, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sobre essa questão de que é o Espírito Santo quem sonda o nosso coração. Ele o que recebe ou não recebe. Ou reprova ou aprova a nossa oferta. Tem muita gente, queridos, nessa crise aí do Deus Mamon, de governar a sua vida. E eu percebo claramente assim, que hora ou outra, alguns discípulos entram em crise do tipo assim, ó. Vem cá, pastor. Ou começa a conversar um com o outro. Vem cá, como é que é? Tem dízimo no Antigo Testamento e no Novo ou é só no Antigo? Porque esse negócio de dízimo é papo do Antigo Testamento, no Novo não tem. Fico pensando assim, rapaz, qual é a motivação da pergunta? Aí vem outra pergunta que segue, aí outra pergunta ela vai revelando um pouco mais. Outra pergunta é a seguinte, pastor, o dízimo é do bruto ou é do líquido? Aí tu logo começa a perceber, meu amado, que o problema não é se é bruto ou líquido, se é Antigo ou Novo Testamento. O problema é aqui, ó. O problema é amor ao dinheiro. O problema é que está tão agarrado. O Deus Mamon está dirigindo tanta vida, cara, que o cara fica fazendo perguntas de picuinhas. Pois deixa eu te ensinar uma coisa hoje aqui em nome de Jesus. Definitivamente. O Antigo Testamento, meu querido, ele existe, sabe para quê? Deus está formando o seu povo. Deus está estabelecendo um povo que a propósito vai ser o povo que vai abençoar todas as nações da terra, amém? E quando Deus estabelece o seu povo, Ele estabelece a lei para reger e para construir o caráter desse povo. E nesse momento Ele estabelece o dízimo. Vai para o Novo Testamento, que a pergunta é, tem dízimo no Novo Testamento? Jesus, ele veio para desfazer a lei, para cancelar a lei ou para cumprir a lei? Para cumprir a lei, meu amado. Ele cumpre a lei. E no Novo Testamento ele não fala mais de dízimo, embora apareça várias vezes, 4 ou 5 citações ou um pouco mais sobre dízimos, porque, amados, o objetivo dele não é mais formar o seu povo, ele formou o seu povo. Agora ele quer entrar no coração do seu povo e dizer, meu amado, agora a questão não é nem mais dízimo, nem oferta, a questão agora é como você faz isso. A questão é se você faz isso com o coração ou não.
Essa é a questão. E deixa eu dizer, no Novo Testamento, querido, a questão não é mais dízimo, é centísimo. O princípio é de centísimo. Sabe o que é centísimo? 100%, tudo é dele. Aí, como ele ensinou lá atrás que 10% você devolve para ele, você vai tirar 10% e você vai consagrar. E quando você consagra, você está mandando uma palavra no mundo espiritual para o Deus Mamon. Sabe qual é? O meu Deus Todo-Poderoso é quem vai governar na minha vida e não você, Deus Mamon. Quando você tira os recursos do seu bolso e devolve o que pertence a Deus, não roubando ao Senhor, você está dizendo quem é o Deus da sua vida, meu amado. É muito mais profundo do que você se levantar e trazer uma ofertinha aqui. Não, no mundo espiritual, você está dizendo para o Deus Mamon que ele não reina sobre você. Agora, o que esse texto está nos ensinando aqui, querido, quando cresce o temor naquela igreja, é porque nós vamos ver que o Espírito Santo, ele sonda o nosso coração, se nós estamos ofertando com o coração cheio de amor, gratidão, alegria, ou se nós temos vaidade, qualquer coisa, avareza no nosso coração. E quando nós então, e eu quero que você aprenda isso hoje à noite, quando você se levantar para entregar o seu dízimo, você está entregando ao Espírito Santo de Deus, amém, querido? É o Espírito, é o Espírito. A igreja precisa ter temor a Deus, versículo 11, sobreveio grande temor a toda a igreja. Quando nós somos liberais, querido, quando nós somos generosos, é porque o Senhor tem gerado no nosso coração temor a Ele. É interessante porque essa história termina, e essa história é uma narrativa, onde Deus intencionalmente traz duas histórias, a de Barnabé e a história de Ananias e Safira. Sabe o que Deus queria ensinar para nós? Presta atenção, ouça bem. Lá no princípio, lá no Gênesis, na criação, Deus usa duas pessoas, Caim e Abel, para demonstrar o tipo de coração que ele queria quando entregasse a oferta. Você acha que a oferta de Caim não foi aceita pelo que ele entregou a Deus? Não, não foi pelo que ele levou ao Senhor, foi pelo coração de Caim. Ou seja, no início da criação, Deus está estabelecendo o tipo de coração que Ele quer. E agora no início da sua igreja, Ele está estabelecendo o tipo de coração que Ele quer. Eu não quero o coração de Ananias e Safira, eu quero o coração de Barnabé. Você está entendendo o que Deus está falando com a gente essa noite? Eu quero concluir lendo mais uma parte desse livro aqui, para fechar essa noite aquilo que o Espírito tem a falar conosco. Ouça, a graça de dar. O dinheiro, querido, a graça de dar é quase sempre um poderoso estímulo à vida de fé. É por isso que a oferta é adequadamente considerada parte integrante da experiência do culto. O dinheiro é uma fonte eficaz, é uma forma eficaz de demonstrar nosso amor a Deus por ser parte tão integral de nós. Um economista resumiu essa questão da seguinte maneira, olha só o que ele fala. O dinheiro é uma forma de poder tão intimamente relacionada com aquele que o possui, que não se pode doá-la continuamente sem doar-se a si mesmo. Concorda com isso? Quando você tem coragem de doar, você primeiro já se doou, senão você não consegue entregar aquilo. É isso que Deus está falando conosco. Em certo sentido, o dinheiro é a própria personalidade cunhada em metal ou impressa em papel moeda. Gostei disso aqui. Tão ligado a quem somos que quando damos, estamos doando a nós mesmos. Cantamos, a Ti seja consagrada a minha vida ao Senhor. Mas precisamos encarnar esta consagração de formas específicas. E é por isso que a próxima linha do hino diz, minha prata e ouro toma, nada quero te esconder. Para aqueles que conhecem a hinologia batista, sabe desse hino aqui. Consagramos-nos ao consagrar nosso dinheiro. O Dr. Carl Menninger perguntou certa vez a um paciente rico, o que você vai fazer com todo o seu dinheiro? O paciente respondeu, somente preocupar com ele. Não, somente preocupa-me. Somente preocupar-me com ele, acho eu. O Dr. Menninger insistiu, ora, você gosta tanto assim de se preocupar com ele? E o paciente disse,
Não, mas sinto verdadeiro terror quando penso em dar parte dele a alguém. Ora, esse terror é real. Quando liberamos nosso dinheiro, estamos liberando parte de nós mesmos e parte da nossa segurança. É exatamente por isso que é tão importante fazê-lo. Trata-se de uma forma de obedecer a ordem de Jesus de negarmos a nós mesmos. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Quando doamos dinheiro, estamos liberando um pouquinho mais de nosso egocentrismo e um pouquinho mais de nossa falsa segurança. João Wesley declarou: se você tiver qualquer desejo de escapar à condenação do inferno, dê tudo o que puder, caso contrário, não posso ter mais esperança de sua salvação do que tenho da de Judas Iscariotes. Contribuir nos liberta da tirania do dinheiro. Mas não doamos apenas recursos financeiros, damos as coisas que o dinheiro compra. No livro de Atos, a comunidade cristã deu casas e terra para prover fundos para os necessitados. Você algum dia já pensou em vender o carro ou uma coleção de selos para ajudar a financiar os estudos de alguém? O dinheiro comprou-nos também o tempo livre para adquirir habilidades. Que tal oferecer essas habilidades? Médicos, dentistas, advogados, peritos em computação e muitos outros podem contribuir com suas habilidades para o bem da comunidade. Dar nos liberta para cuidar das pessoas. Produz uma atmosfera de expectativa ao tentarmos antecipar o que Deus nos levará a doar. Você fica orando e dizendo: Senhor, e aí? Qual é a próxima coisa? E é tão bom viver assim. O que o Senhor quer que eu faça agora? O dinheiro é teu, tudo que eu tenho é teu. E o Espírito começa a colocar no seu coração. Está vendo aquela pessoa lá? Está vendo aquela? Vai lá, entrega para ela. Gente, não tem nada melhor do que você viver a vida nessa dimensão de dar mais do que de receber. Deixa eu dizer, quero terminar para você dizendo que produz uma atmosfera quando nós damos de expectativa do que Deus vai nos levar a doar. Torna a vida com Deus uma aventura de descobertas. Estamos sendo usados para ajudar a fazer uma diferença no mundo. E vale a pena viver. Vale a pena viver e contribuir. Amém, queridos? Talvez você queira ler esse livro. Dinheiro, Sexo e Poder. Quem sabe ele vai ser mais um material que Deus vai usar para a sua libertação. Eu quero orar com você. Vamos voltar aqui. Quais são as 5 características de uma igreja generosa? A unidade da fé em Jesus produz um só coração e uma só alma. Atos 4:32. Um só coração de amor a Deus e de amor ao necessitado. E uma alma generosa, cheia de graça. Em segundo lugar, essa igreja generosa possuía bens sem que os bens os possuíssem. Quando nós possuímos bens e não deixamos que os bens nos corrompam, pela generosidade, pela prontidão a repartir, nós estamos então sendo de fato generosos. Em terceiro lugar, o testemunho sobre Jesus, ele tem que ser revestido de poder e graça. Então, essa graça que é liberada quando proclamamos, tem que se transformar em ação de repartir com os necessitados. Senão somos só religiosos. Em quarto lugar, numa igreja dirigida pelo Espírito Santo, uma igreja generosa, não tem espaço para oferta hipócrita dissimulada de generosidade. E em último lugar, o Senhor faz crescer no coração do seu povo, pelo Espírito, um temor a Ele. E esse temor que é gerado, querido, pela disciplina do Espírito Santo, o Espírito que está aqui essa noite, que é o único capaz de sondar o coração dos avarentos e dos generosos, e aceitar ou rejeitar a nossa oferta. Eu quero dizer para você que, como discípulo de Jesus, Deus deseja que a sua igreja seja uma igreja de homens e mulheres generosos, prontos a repartir. Amém? Meu amado, hoje à noite, a minha oração, e eu quero terminar orando com você, é por libertação mesmo. É para que hoje nós possamos aqui, com ousadia, temor e tremor, dizer não ao Deus Mamon na nossa vida. E hoje à noite é dia que eu quero desafiar você a devolver tudo para Deus.
tudo que Ele te confiou, e dizer: Senhor, eu quero usar isso sem corromper o meu coração. Eu quero administrar aquilo que o Senhor me entregou, tendo meu coração pronto a te devolver e entregar e repartir quando o Senhor quiser. Meu amado, creia, esse tipo de coração é o coração que Deus jamais deixa faltar nada na nossa vida. Nada. É o coração de quem conhece a provisão de Deus, de quem experimenta a dependência de Deus.